Zacarias capítulo 1. Verse 18. Versículo 17. Then I raised my eyes and looked, and there were 4 horns. And I said to the angel who talked with me, "What are these?" And he answered me, "These are the horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem." Excuse me, chapter 1, verse 17. Verse 18. 18. Capítulo 1, versículo 18. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, "Que é isto?" Ele me respondeu, "São os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém." Then verse 20. Then the Lord showed me 4 craftsmen. And I said, "What are these things to do?" And he said, "These are the horns that scattered Judah, so that no one could lift up his head. But the craftsmen are coming to terrify them, to cast out the horns of nations that lifted up their horn against the land of Judah, to scatter it." Versículo 20. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, "Que vêm fazer estes?" Ele respondeu, "Aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes foram ferreiros, pois vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para espalhar." Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, we thank you for what you have spoken to us. Senhor, te agradecemos por aquilo que já tem nos falado. We continue sit at your feet as Mary. E nós continuamos assentados aos teus pés, assim como Maria. We pray that your word will touch us in a very deeper way. Oramos para que a tua palavra possa nos tocar de uma maneira muito profunda. That we may rise up and offer ourselves to you, Lord. Para que possamos nos erguer e nos oferecermos ao Senhor. Lord, make us return to you. Faça-nos retornar a ti. We know that you will return to us. Saberemos que dessa forma o Senhor se voltará para nós. In the name of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now we come to the second vision of what Zechariah has seen. Chegamos agora à segunda visão de Zacarias. But we know that among these 8 visions, Sabemos que dentre essas 8 visões, the most important one is the first one. a mais importante é a primeira. Because in that first vision, Porque naquela primeira visão, the Lord of hosts o Senhor dos Exércitos poured out his heart to the remnant. abre o seu coração para com o remanescente. And he said, "I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal." Porque eu zelo por Jerusalém e por Sião com grande zelo. God has spoken many words, Deus falou muitas palavras, but rarely he spoke in this fashion. mas raramente ele falou dessa maneira. As if this was very sentimental. É como se fossem palavras muito sentimentais. The man like Paul, rarely sentimental. Um homem como o apóstolo Paulo raramente é sentimental. But when he wrote letter to church in Thessalonica, Mas quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, the way he wrote in that letter, a maneira como ele escreveu aquela carta, you said this is the Paul we never understood, we never recognized. esse Paulo aqui nós nem mesmo reconhecemos. He used to be a great apostle, Ele era um grande apóstolo, great thinker, um grande pensador and the great servant of God. e um grande servo de Deus. So when he says something, always with some weight. E quando ele falava algo, sempre carregava um peso. But if you study that letter to Thessalonica, Mas se você estudar a carta aos Tessalonicenses, you found that Paul, when he wrote that 2 letters, você descobre que Paulo, quando escreveu aquelas 2 epístolas, he reduced himself to a mother and a father. é como se ele fosse um pai ou uma mãe, No longer a scholar or professor in the classroom. mas não mais como aquele erudito ou aquele mestre na He is the sala de one who aula. has given us the highest revelation in the Bible. Ele foi quem nos deu a revelação mais alta em toda a Bíblia. Thank the Lord for that. Graças a Deus por isso. But with this person, Mas com essa pessoa, you know really what kind of tone he used. você sabe que raramente ele vai usar esse tipo de tom. But if you read that letter, Mas se você lê aquelas cartas, your heart you can help be touched by the way he wrote that letter. você não consegue evitar de que seu coração seja tocado por aquela carta. Paul, aquelas epístolas. never sentimental. Paulo nunca era sentimental, But in that letter, mas naquelas epístolas, the way he wrote, a maneira como ele escreveu, you just couldn't recognize
É como que você não pudesse nem You mesmo couldn't reconhecê-lo. believe your ears. Você não pode nem mesmo acreditar nos seus ouvidos. That is not like Paul. Aquilo realmente, aqueles escritos não parecem como sendo de Paulo. But yes, Mas sim, Paul poured out his heart to the baby church in Thessalonica. Paulo então abre e derrama o seu coração para aquela igreja tão jovem ali de Paul Tessalônica. always was a man of patience. Paulo sempre foi um homem com grande paciência. Then he said, I have no patience anymore. Mas ele diz, não tenho mais paciência. What a great change. Que grande mudança foi essa? So we have noticed Então nós observamos that's something rare. que é algo muito raro. The same thing here, brothers and A sisters. mesma coisa aqui. When you read the Word of God, Quando você lê a palavra de Deus, you know God is God of glory. você sabe que Deus é o Deus da glória. Even you know God is God of love. Você sabe que Deus é Deus. But even that Ele é amor. language, Mas a linguagem, he said, I love you with everlasting love. eu os tenho amado com amor eterno. Now, he can say in different ways. E ele pode dizer isso de maneiras diferentes. But now he said, I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. E ele diz, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Somehow something touches him. Something touched him. De alguma forma, algo tocou o seu It coração. becomes so sensitive. Se tornou tão He sensível. poured out his heart from the throne. E ele então derrama o seu coração I'm desde o seu trono. zealous for Jerusalem, for Zion with great zeal. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. I never forgot Jerusalem. Eu nunca me esqueci de Jerusalém. I only cast them away from Jerusalem in order to discipline them. Eu simplesmente os removi de Jerusalém para poder discipliná-los. I did not do it with pleasure. Mas eu não fiz isso com prazer. I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. E com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. So, the most important part of this vision, A parte mais importante desta visão, somehow the prophet was able to hear the heartbeat of the Heavenly Father. de alguma forma, aquele profeta pôde sentir o bater do coração do Pai Celestial. That's enough, brothers and sisters. Esse After suficiente, 7 irmãos. years of suffering, Após vários anos de sofrimento, as if the heaven is just like bronze, it's just like iron. é como se o céu fosse um céu de ferro, de Now bronze. everything is like closed. É como se tudo estivesse encerrado. They always ask why. E eles perguntam por quê? Always ask how long. Eles perguntam por quanto tempo. How do you explain the suffering with them? Como é que poderiam explicar o sofrimento que estavam passando? They dare not to lift up their heads. Eles não ousavam erguer as suas cabeças. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, think about it. pense nisso. All of a sudden, De repente, good and comforting words. palavras boas e consoladoras. These words from heaven. Essas palavras vêm do céu. And now you see sky open. You see the heaven open. E agora então você pode ver os céus se abrem. And the Lord of hosts E o Senhor dos Exércitos pour out his heart abre e derrama o seu coração to the remnants. para com os remanescentes. And he said to the angel who talked to Zechariah. E ele fala com o anjo que falava com Zacarias. And then the angel who spoke to Zechariah said to Zechariah, E então aquele anjo que falava com Zacarias disse a Zacarias: proclaim, clama, pass the word to them. passa essa palavra a eles. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this word from heaven to earth. essa é uma palavra que vem dos céus para a This terra. this word is from throne to their trial places. Essa palavra veio do trono até aquela situação de tribulação na qual eles passavam. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. No word is more comforting than this word. Nenhuma palavra pode consolar mais do que esta palavra. So remember how Zechariah heard that word and passed on that word. Observe então como Zacarias ouviu aquela palavra e a proclamou. Then he said, I'm returning to Jerusalem with mercy. Então, Verse 16. versículo 16. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. My house shall build in it. A minha casa nela será Now, edificada. concrete word. São palavras muito concretas. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Now, when he said, I'm zealous for Jerusalem, Quando ele diz, sou zeloso para com Jerusalém, this is only his heart. isso apenas demonstra o seu But coração. how is the action? Mas e no tocante à ação? When the Lord acts, everything will be done. Quando o Senhor age, tudo acontece. I'm returning to Jerusalem with mercy. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. My house shall build in it. A minha casa nela será edificada. So that word is enough. Essa palavra já é Now suficiente. you know that for sure, now
the house should be built. Então agora você sabe que com certeza aquela casa será edificada. But more than that, Mas mais do que isso, all you want is this house to be built. tudo que você deseja é que essa casa seja edificada. That's all you are seeing today. É tudo que você consegue ver hoje. But my work, the work of God is much greater than that. Mas a palavra do Senhor é muito maior do que isso. Now these people only, they occupy with the generation of Zerubbabel. Então essas pessoas estavam apenas preocupadas com a geração de Zorobabel. But the work will extend to the time of Nehemiah and Ezra. Mas essa obra ela se estenderá até a época de Neemias e Esdras. So the Soviet line shall be stretched out over Jerusalem. Então, o cordel será estendido sobre Jerusalém. It means the city of Jerusalem should be rebuilt. Ou seja, significa que a cidade de Jerusalém será reconstruída. Now you explain why Nehemiah had to come back. Agora isso explica por que Neemias tinha que retornar. Now you understand everything. Agora você entende tudo. Now more than that. E ainda mais do que Again isso, proclaim. mais uma vez clama. The will of God so rich. A vontade de Deus é tão rica. Thus saith the Lord of hosts, Assim diz o Senhor dos Exércitos. my city shall again spread out through prosperity. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. Not Jerusalem. Não Jerusalém The apenas, city surrounding Jerusalem. mas também as cidades que circundavam The Jerusalém. city which belonged to Judah. As cidades que pertenciam a Judá. But what God said, Mas o que o Senhor disse? He said, my city. Ele disse as minhas cidades. Not only Jerusalem should be rebuilt. Não apenas Jerusalém seria edificada. My city shall again spread out through prosperity. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. Why he called my city? Por que ele chama essas cidades de minhas? Because one of my city is Bethlehem. Porque uma das minhas cidades é Belém, My house. minha casa. My city of A Jerusalem. minha cidade de Jerusalém. And my cities E as minhas cidades, all connected with the will of God. todas elas estavam conectadas com a vontade de Deus. For these people, Para essas pessoas, they only think about we come back to Jerusalem. eles apenas consideravam que estavam voltando para We are Jerusalém. involved with the work. E nós agora estamos envolvidos com a obra. Jerusalem should be rebuilt. Jerusalém deve ser reedificada. Bethlehem should be prosperous. Belém tem que ser próspera. We can come back to our hometown. Aí nós podemos retornar à nossa cidade natal. Anyway, we come back to the land, our native land. De alguma forma nós retornamos à nossa terra natal. So, brother, sister, that's all they can see. É somente isso que eles conseguiam ver. But when the Lord said, my city, Mas quando o Senhor diz minhas when cidades, the Lord talk about, I'm zealous for Jerusalem and for Zion with a great zeal. quando o Senhor diz com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, Not just something sentimental. não é apenas alguma coisa sentimental. There is a plan, there's a program, there's a project behind it. Há um projeto, há um plano que está por detrás disso tudo. These people are so self-centered. Essas pessoas eram tão centradas em si mesmas. The work of God always surrounding, revolving you and me. É como se a palavra de Deus apenas estivesse em torno de você e de mim. We become the center. Nós nos tornamos o centro. But no. Mas não. This vision will enlarge our vision. Essa visão vai ampliar a nossa visão. This vision is Christ-centered. Essa visão é This cristocêntrica. vision is heaven-centered. Essa visão ela é centrada nos céus. Now, if you have this vision, Se você tiver essa visão, you know why you come back. você vai saber por que You você know retornou. why Jerusalem. Você só vai entender o porquê You de know why Jerusalém. rebuilding of the temple. Você vai compreender o porquê a reedificação do templo. And why my city shall again spread through prosperity. Porque então as minhas cidades ainda transbordarão de bens. The Lord will again comfort Zion O Senhor ainda consolará Sião and will again choose Jerusalem. e ainda escolherá a Jerusalém. Thank God. Graças ao Senhor. He never regret. Ele nunca se arrependeu. From the very beginning, Desde o princípio. once he chosen Jerusalem, Uma vez que ele escolheu Jerusalém, once he chosen Zion, uma vez que ele já escolheu Sião, thank God graças ao Senhor, for his covenant. pela sua aliança. Never change. Nunca muda. He will have never regret. Ele nunca se arrependerá. What a comfort, brothers and Que sisters. consolo é esse, irmãos? So you see, this is the first vision. Então, esta é a primeira visão. Now, I hope that we will be impressed by this vision. Eu espero que vocês fiquem impressionados com essa visão. Then the other vision, just as a position of this vision. Então, as outras visões são apenas um alargamento dessa visão, Made it clear. para fazê-la mais But in clara. order for you to really have a very solid impression about this vision, Para que você, de fato, possa ter uma impressão bastante sólida a respeito dessa visão. you have three things here. Há três coisas aqui. The house of God, A casa de Deus, the Jerusalem, Jerusalém and my cities. e as minhas cidades. So now we have to go to the Word of God Então, nós temos que nos voltar à palavra de Deus. to be sure that that's definitely part
of God's will. Para termos certeza que de fato essas coisas são partes da vontade de Deus. So let's turn to Malachi. Let's turn to Malachi. Vamos abrir então em Malaquias. Malachi chapter 3. Malaquias capítulo 3. Now that's very important prophecy about Messiah. Essa é uma importante profecia a respeito do Messias. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. Versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais. Now, the Lord whom you seek, O Senhor a quem vós buscais. the Messiah. O Messias. Before coming a Messiah, Antes da vinda do Messias, there was a messenger being sent to prepare the way for him. Before him. haveria então aquele mensageiro que prepararia o caminho diante dele. Now we know that this is prophecy about Messiah, about our Lord. Nós sabemos que essa é uma profecia concernente ao Messias, o nosso Senhor. Now, definitely, finally, this prophecy being wonderfully fulfilled. E nós sabemos que finalmente essa profecia foi cumprida de maneira That's why maravilhosa. when Zechariah was praying, Foi por isso que quando Zacarias orava, a national prayer. houve aquela oração nacional. Now, in that prayer, they want Messiah come. Naquela oração ele clamava para que o Messias viesse. Thank God. Graças ao It Senhor. was the angel who informed Zechariah, your prayer has been answered. Foi o anjo que informou a Zacarias que a sua oração havia sido ouvida. Not your private prayer. Não a sua oração particular. The Lord answered your national prayer. O Senhor ouviu a sua oração nacional, Now, corporativa. because the Lord answered this national prayer, Pelo fato do Senhor ter respondido essa oração nacional. that's why the Lord also answered your private prayer. É por isso que o Senhor também ouviu a sua oração particular. Because John the Baptist Porque João Batista should be the messenger sent to prepare the way before Christ. seria esse mensageiro que prepararia o caminho diante de Cristo. And then on the 8th day, Então, no 8º dia, remember how the baby Jesus was brought into the temple. você se lembra como aquele neném Jesus foi levado até o templo? How wonderfully this prophecy being fulfilled. E de que maneira tão maravilhosa esta profecia foi cumprida. But now, brother, sister, Mas agora, irmãos e think irmãs, about it. pense. Suppose the Lord discipline these people. Vamos supor que o Senhor tivesse realmente disciplinado seu 10 povo. tribes already get lost, E agora aquelas 10 tribos já tinham se perdido. being scattered everywhere. E foram espalhadas para todo lado. But why these people, they will come back after 70 years? Mas por que aqueles então retornariam após 70 anos? Now, why only these two tribes? Porque apenas aquelas duas They were tribos, so privileged. eles foram tão Of privilegiados. course, there's one reason. É claro que é uma razão. Because according to history, Que de acordo com a história, even the 10 tribes, they have forsaken the temple and the city. porque aquelas 10 tribos haviam lá aberto mão do templo e da cidade. They do not come to celebrate the feast every year. Eles não voltavam a Jerusalém para celebrar as festas a cada But ano. no matter what, Mas não importa. the two tribes, they still faithfully take this city and the temple upon their shoulders. Mas aquelas duas tribos assumiram a responsabilidade da cidade e do templo sobre seus ombros. So even they are disciplined now. They were disciplined. Ainda que estivessem sendo disciplinados, But thank God, graças a Deus, after 7 years, they will be restored. após 70 anos eles seriam restaurados. Somehow they care about Lord's testimony. De alguma forma eles se preocupavam com o testemunho do Senhor. Because the temple and the city represent God's testimony. Porque o templo e a cidade representam o testemunho do Senhor. And because of that, E por causa after disso, 70 years, they come back. após 70 anos eles retornam. That's one side. Esse é um lado. But the other side of the story, Mas o outro lado da história, why they have to come back? por que eles tinham que voltar? Suppose they never come back. Vamos supor que eles nunca tivessem retornado. Then Bethlehem should be always lying in ruin. Então Belém estaria para sempre em ruínas. Then how that prophecy about Jesus being born in Bethlehem? Então como aconteceria aquela profecia de Jesus nascer em Belém? And not only that, Em outras how palavras, about não this apenas isso. portion about the prophecy? E no tocante a esta porção que lemos da When profecia, Messiah come, quando o Messias vier, there was a messenger went before him as a pioneer. haveria então aquele mensageiro diante dele como um pioneiro. And then later you see the baby Jesus was brought into the temple. Então você vê que mais tarde aquele neném Jesus foi trazido para o templo. So what does that mean? O que significa isso? That means before the coming of Messiah, Significa que antes da vinda do Messias, a temple should be built there.
O templo deveria estar edificado ali. If the temple was lying in ruins, Se o templo ainda estivesse em ruínas, now how Jesus should enter into the temple? como o Senhor Jesus poderia ter entrado no templo? So now you see Então você vê why this temple ought to be rebuilt. porque esse templo tinha que estar reconstruído. Because Porque I'm zealous for Jerusalem. Porque eu tenho grande zelo por Jerusalém. For Zion with great zeal. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por I'm Sião. returning to Jerusalem with mercy. Eu me volto para Jerusalém com My misericórdia. house shall be built in it. A minha casa nela será edificada. Why? Porque Of course, that's explain why they had to come back. isso explica porque eles teriam que voltar. Sentimentally, they ought to come back to rebuild the temple. Sentimentalmente, eles deveriam voltar para poder reedificar o templo. This is their hometown. Ali era a sua cidade natal. That's the place of worship of their fathers. E ali era o local de adoração de seus pais. Now that's why they came back. É por isso que eles retornaram. They probably did not know much about the will of God. Talvez eles não soubessem muito a respeito da I vontade don't de know Deus. how much they know about the prophecy concerning Messiah. Eu não sei o quanto que eles conheciam das profecias relativas ao Messias. But the Lord said, Mas o Senhor diz: my house shall be built in it. a minha casa nela será edificada. Why? Por quê? They are coming back. Eles estão voltando. They rebuild the house of God Eles reedificam a casa de Deus for the coming of Messiah. para a vinda do Messias. In order, chapter 3 of Malachi, the prophecy should be fulfilled. Para que a profecia aqui no capítulo 3 de Malaquias pudesse ser So now cumprida. you understand Então agora você entende why they were involved with the rebuilding of the house of God. por que eles estavam envolvidos com a reedificação da casa de According Deus. to the first vision, De acordo com a primeira visão, you know why. você vai saber por Now quê. you know why God said, I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Agora você entende por que o Senhor disse: com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Actually, God could wipe his people out. De fato, Deus poderia ter varrido o seu povo da He face da could terra. send these two tribes, just another 10 tribes. Deus poderia ter enviado aquelas duas tribos para o mesmo lugar que mandou as 10 tribos. But how about God's testimony? Mas o que aconteceria com o testemunho do Senhor? How about Messiah will enter into the temple suddenly? Como então o Messias iria entrar no templo repentinamente? So, without knowing or not knowing, Sabendo ou não sabendo, these people came back for this prophecy being fulfilled. aquele remanescente voltou para que essa profecia pudesse ser Because cumprida. that's all part of God's Porque program. tudo isso faz parte do programa de Deus. Then, of course, another verse. Então é claro que há um outro versículo. Micah chapter 5, Miqueias capítulo 5, verse 2. versículo 2. But thou, Bethlehem, Ephratah, though thou be little among thousands of Judah, yet out of thee shall be come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. Micah chapter 5, verse 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Now you remember how for those wise men to visit when they visit Jerusalem. Você se lembra daqueles magos quando eles visitaram Jerusalém? They want to know where Jesus was born. Eles queriam saber onde o Senhor Jesus nasceria. And then you remember how the hero asked the scribe and those who Bible scholars. E você se lembra como Herodes, então, consultou os escribas de aqueles eruditos. They immediately quote this verse. Imediatamente eles citaram esse versículo. According to this verse, Jesus should be born, Messiah should be born in Bethlehem. Segundo esse versículo, o Messias nasceria em Belém. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, for that reason, por essa razão, now you understand agora você compreende. why the Lord said, my city shall again spread out through prosperity. Então, porque o Senhor diz aqui em Zacarias que as minhas cidades, um momentinho só, And Jerusalem, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. and Bethlehem only 5 miles away from E Jerusalem. Jerusalém está a cerca de 7, 8 quilômetros de Jerusalém. These are the cities surrounding Jerusalem. Essas são cidades que circundam Jerusalém. Now, why God said my city? Por que o Senhor disse minha cidade? Because this city is something to do with His eternal will.
Porque as minhas cidades têm algo a ver com o seu propósito eterno. Something to do with his plan of salvation. Tem algo a ver com o seu plano de salvação. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now you understand why they come back to Jerusalem. Por que eles tiveram que voltar para Jerusalém? Why the Lord said, my city shall again spread out through prosperity. Porque o Senhor aqui diz que as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Because when Bethlehem was rebuilt, Porque quando Belém fosse reedificada, then então Jesus should be able to be born in Bethlehem. Jesus poderia então nascer em Belém. Then, according to the God's prophecy in the Old Testament, Então, de acordo com a profecia de Deus no Antigo Testamento, now here comes the Savior of the mankind. aqui está o Salvador da humanidade. Now these people, they may know it, they may not know it. Aquelas pessoas podiam ou não saber. They did not know that their coming back is so important. Eles não sabiam que o retorno deles era tão importante. They only think of their life, Eles apenas pensavam em suas próprias but they vidas. don't know that their life is for a higher life. Mas eles não sabiam que a vida deles tinha um propósito em relação a uma vida Their mais alta. life always with higher purpose. A vida deles sempre tinha um propósito mais alto. All we want to survive. Tudo que nós queremos é sobreviver. God do something more than that. Mas Deus deseja mais do que isso. I used to meet a brother who's a doctor. Eu costumava me encontrar com um irmão que I era asked him, médico. how are you, brother? Eu perguntava para ele, como é que você está, irmão? He said, I'm still alive. Ele falou assim, eu ainda estou vivo. Is this the correct answer? Você acha que essa é uma resposta Do you correta? think we are here just for breathing? Você acha que nós estamos aqui apenas para respirar? When you are breathing, of course you are alive. Se você está respirando, significa que você está vivo. You are here for a high purpose. Mas você está aqui para um propósito mais alto. Why you are in this land? Por que você está nesta terra? Why you have this profession? Por que você tem a sua profissão? Brothers, Irmãos, God put you here. Deus te colocou aqui. God called you back to Jerusalem. Deus te chamou de volta para Jerusalém. In the beginning, only pure obedience, that's all. No início foi apenas por obediência pura. But you need the revelation. Mas você precisa de revelação. You need to know why you are here. Você precisa saber por que você está aqui. All you see is your generation. Tudo que você vê é a sua própria geração. The generation of Zerubbabel. A geração de Zorobabel. Later, the generation of Ezra and E Nehemiah. mais tarde a geração de Esdras e Neemias. But brothers, Mas irmãos, when God thought about in the future to come, quando Deus considerava o futuro por vir, Jesus should be born in Bethlehem Jesus nasceria em Belém. on 8 days. E ao oitavo dia, The baby Jesus was brought into the temple. aquele neném Jesus seria levado para o templo. How wonderful it is. Quão maravilhoso é isso. But in order to accomplish the work of salvation, Mas para que a obra de salvação pudesse ser now alcançada, God has chosen Jerusalem. Deus escolheu Jerusalém. Now let's turn to Revelation chapter 11, Vamos abrir em Apocalipse capítulo 11, verse 8. versículo 8. And their dead bodies shall be lie in the street of the great city, E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, which spiritually is called Sodom and Egypt, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, where also our Lord was crucified. onde também o seu Senhor foi crucificado. That's why God has chosen Jerusalem. Foi por isso que o Senhor escolheu Jerusalém. Without cross, without salvation. Sem a cruz não We will haveria be salvação. all doomed without salvation. Estaremos todos perdidos sem salvação. However, No entanto, Holy Spirit was very careful. o Espírito Santo foi muito cuidadoso. That's why we turn to Hebrews É por isso que nós podemos ler lá em Hebreus, chapter 13, capítulo 13, last chapter. o último capítulo. Verse 13, or verse 12. Versículo 12. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffer without the gate. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Our Lord Jesus shed his blood outside of the gate of Jerusalem. O nosso Senhor Jesus, ele verteu seu sangue fora da porta de Jerusalém. Now you understand. Agora você entende. Without wall, without gate. Se não houver muros, não haveria Nehemiah portas. should come back. Neemias tinha que voltar. With gate, with wall, then with gate. Com os muros aí você pode ter a porta. And then Holy Spirit was careful. Então o Espírito Santo foi muito cuidadoso. He not only died in Jerusalem,
O nosso Senhor Jesus não apenas morreu em Jerusalém. Actually, it's outside of De Jerusalem. fato, foi fora de Jerusalém. He suffered without the gate. Ele sofreu fora da porta. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you understand agora você compreende why these people had to come back to Jerusalem. por que aquelas pessoas tinham que retornar para Jerusalém. Jerusalem had to be rebuilt. Jerusalém precisava ser reedificada. Wall of Jerusalem had been broken. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Nehemiah should fix every wall. E Neemias tinha que consertar cada parte daquele Should muro. fix every gate. Ele tinha que consertar cada porta. Everything prepare well. E tinha que preparar bem. And then Jesus died outside of the gate. Para então Jesus poder morrer fora da porta. That's all be wonderfully fulfilled E tudo isso foi cumprido de maneira according maravilhosa, to the word of de God. acordo com a palavra de Deus. But then Mas então, the writer of Hebrew continued to explain 13. aí no versículo 13, o escritor aos Hebreus continua explicando. Let us go forth therefore unto him without the camp. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Now why the camp? Por que esse arraial aqui? Without the camp Sem o arraial, means without the gate. fora do arraial significa fora Now das what portas. was within the gate? O que estava dentro das portas? Jerusalem. Jerusalém. But now Jerusalem became the camp. Mas agora Jerusalém se tornou um arraial. um We ought to acampamento. dwell in his house. Nós tínhamos que habitar na sua casa. We ought to be in Nós Jerusalem. deveríamos estar dentro de Jerusalém. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? One day, Um dia, Jerusalem become a camp. Jerusalém se tornaria um acampamento, um arraial. So the writer Holy Spirit through the writer of Hebrew Então o Espírito Santo, por intermédio do escritor aos Hebreus, gave us a call. nos faz um chamamento. Let us go forth therefore unto him without the camp. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. He was without the gate. Ele estava fora da porta. We will go forth with him, Nós também sairemos juntamente com ele, bearing his reproach. levando o seu vitupério. Now, brothers, Agora, irmãos, after we read all these verses, após lermos todos esses versículos, when you come back to the first vision, quando você retorna à primeira visão, our eyes should be open. aí os nossos os olhos têm que ser abertos. Why, after the revival, Porque após aquele we are reavivamento, busy to build the house of God? estamos tão ocupados em reedificar a casa de Deus. We are thinking about restore the tabernacle, fallen tabernacle of David. Nós estamos sempre considerando reconstruir o tabernáculo caído We studied de the Davi. Nós estudamos a palavra. Brothers and sisters, Irmãos we e want irmãs. everything from the word. Nós desejamos tudo que vem da palavra, Unconsciously, mas inconscientemente we are drifting away. nós estamos nos desviando. Anything can take place of our Lord. Qualquer coisa pode tomar o lugar do nosso Senhor. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos, these are the mean to the end. essas coisas eram apenas um meio para se alcançar um fim. Why Jerusalem? Por que Jerusalém? Why Bethlehem? Por que Belém? Why the temple, the house of God? Por que o templo, a casa de Deus? Because everything prepared well Porque tudo devia estar bem preparado for the coming of our Lord. para a vinda do nosso Senhor. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, for the people in Old Testament, para aquelas pessoas do Antigo Testamento, for the remnants, para o remanescente, when they come back to Jerusalem, quando eles retornassem para Jerusalém, knowingly or without knowingly, sabendo ou não sabendo, they live a life eles viviam uma vida which lead to the first coming of Messiah. que conduziria à primeira vinda do Messias. Same thing with the church. A mesma coisa com a igreja. Today we are busy with the work of God. Hoje nós estamos ocupados com a obra de Deus. All these are the life which will lead us to the coming, second coming of Messiah. Todas essas coisas são aquelas coisas que nos conduzirão à segunda vinda do Messias. The Lord will come back. O Senhor vai voltar. So, brothers and sisters, this vision, Então, irmãos e irmãs, essa not visão only for the remnants, não é apenas para o remanescente, also for the overcomers in the New Testament. mas também para os vencedores no Novo Testamento. Think about it. Pense nisso. Literal temple O templo literal should be rebuilt deve ser reconstruído, because the Savior of mankind will be born in Bethlehem, porque o Salvador da humanidade nascerá em Belém will be crucified in Jerusalem, e será crucificado em Jerusalém, outside the gate. fora da porta.
Now, brother, Agora, irmãos, for these things to be realized, para que essas coisas possam acontecer, that's why, these people came back. foi por isso que as pessoas retornaram. Now, the same thing. A mesma coisa. But if you go back, if you can see this parallel, Se você consegue observar in, esse paralelo, in other words, em outras palavras, these were not only for the remnants. essas palavras não são apenas para o remanescente, Because of that parallel, mas por causa desse paralelo, these words also for us. essas palavras também são para nós. Because we see the parallel in the church history. Porque nós podemos ver esse paralelo na história da igreja. So now this word become very meaningful. Então, sabe, essa palavra agora se torna muito significativa. Now, to our surprise, Para nossa surpresa, for those who wait for those remnants para aquele remanescente who already turned to the Lord, que já se voltaram para o Senhor, so they really wait for the Lord's first coming. eles aguardam ainda a primeira vinda do Senhor. Like Simeon, Como Simeão, with his own eyes, com seus próprios olhos, he was able to embrace the baby Jesus in his e bosom. com seus braços ele pôde abraçar o bebê Jesus no seu Return seio. to me, I will return to you. Tornai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Now, for those who also part of remnants, E para aqueles que também eram parte do they remanescente, believe in Messiah. eles criam no Messias. No doubt about Não há that. dúvida a respeito disso. They know that these words connected with Messiah. E eles sabiam que essas palavras estavam ligadas ao Messias. But somehow, Mas de they alguma just forma- don't see that Jesus is Messiah. Mas de alguma forma eles não conseguiram ver que Jesus era o Messias. But anyway, Mas de qualquer forma, this word essas palavras always connected with Messiah. estão sempre ligadas ao Messias. Even they don't believe. Ainda que eles não crescem. But finally, Mas finalmente, all this word for them. todas essas palavras eram para eles. Because in their blind eyes, Porque com seus olhos cegos, they only see one coming of Jesus, eles, one coming of Messiah eles conseguiam ver apenas uma vinda do at Messias the end day. no fim dos dias. So one day when Jesus really came back upon the Mount of Olives, Então, um dia, quando os pés do Senhor Jesus pousarem sobre o Monte das they saw Oliveiras, it. They saw Messiah. eles verão o Messias. Were actually also prophesied in this wonderful book. Isso também está profetizado nesse livro You maravilhoso. see that? They definitely came back for Messiah. Definitivamente, eles voltaram por causa do These Messias. people, they supposed to be ready to welcome Messiah. Eles deveriam estar prontos para poder receber o Messias. At the very end, Lá no final, they saw him descending from heaven. eles o verão descendo dos céus. They definitely welcome Messiah. Definitivamente, eles darão as And their boas-vindas eyes ao will Messias. open. E os seus olhos se abrirão. That Messiah Aquele Messias is the one they used to pierce. foi aquele que eles transpassaram. It is these people who said, crucify him, crucify him. Foram essas pessoas que disseram, crucificai-o, crucificai-o. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. actually many thousand years ago, De fato, milhares de anos antes, the other remnants a outra parte do remanescente, who has waited faithfully, que aguardou fielmente, finally their dream realized. finalmente o sonho deles se concretizou. And for this part of E remnants, para essa parte do remanescente, because their hardening of their heart, por causa da dureza dos seus corações, they have to wait for additional many thousand years. eles terão de aguardar por mais milhares de anos. Finally, Finalmente, Jerusalem, Jerusalém, house of God, a casa de Deus and the Mount of e Olives. o Monte das Oliveiras. Brothers and sisters, Irmãos e Do you see irmãs, that? vocês veem isso? now you understand. Agora você entende. Unconsciously, Inconscientemente, these people come back to Jerusalem essas pessoas voltaram para Jerusalém for the coming of Messiah. para a vinda do Messias. But unfortunately, Mas infelizmente, with some remnants, para alguns do they remanescente, only see one coming. eles apenas conseguiam enxergar uma vinda. But with Christians, Mas para com os cristãos, from the revelation of the Bible, a partir da revelação da Bíblia, two comings. há duas vindas. But from the first coming to the second coming. Mas entre a primeira e a segunda vindas, Now, brothers, Irmãos. these are the day of salvation. serão dias de salvação. And remember, E brothers, lembre-se, irmãos, that's all part of the eternal will of God. tudo isso é parte do propósito eterno de Deus. From the second temple, Do segundo templo,
That means temple of Zerubbabel. significa o templo de Zorobabel, They should be rebuilt. que deveria ser And reedificado. then Messiah enter into that temple. Aí então o Messias entraria naquele templo. But the same thing. Mas a mesma coisa, That verse aquele in versículo Malachi em Malaquias has double fulfillment. tem um cumprimento duplo, Immediate fulfillment um cumprimento imediato and remote fulfillment. e um cumprimento remoto. Because Messiah there, Pelo fato do Messias estar ali, finally you find he will come to judge. finalmente você vai ver que ele voltará para julgar. So what does that O mean? que significa isso? Before the second coming of the Lord, Antes da segunda vinda do Senhor, a temple, little temple, house of God should be rebuilt. um templo literal, a casa de Deus literalmente terá de estar reedificada. So my brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, because of that, por causa disso, in 1948, em 1948, after almost 2,000 wandering in the world, quase 2000 anos depois de vaguearem pelo mundo, and people of Israel came back to their own o land. povo de Israel retorna à sua própria terra. And we all witnessed the rebirth of a nation of Israel. E todos nós testemunhamos o renascimento da nação de Israel. Again, Mais uma vez, they come back to their homeland. eles retornam à sua terra natal. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, why this happened? por que isso aconteceu? Is this just because among the United Nations, Será que aconteceu só por causa que ali no meio das Nações now you add Unidas, one member called Nation of Israel? que agora você vai ter mais uma nação chamada Nação de Israel? That's how we understand homecoming of Israelite people of Israel. É assim que nós compreendemos a volta do povo para Israel. But remember, Mas lembre-se, according to God's will, de acordo com a vontade de Deus, not only coming back of the people, não apenas o retorno do povo, not only in 1967 the Jerusalem should come back to his bosom. e não apenas que em 1967 Jerusalém retornaria ao seio de Israel, Jerusalem. Jerusalém, And also my e cities. também as minhas cidades. Do you see that? Vocês veem Including not only today's Jerusalem, also including today's Bethlehem and many other places. Não apenas a Jerusalém de hoje e a Belém de hoje, mas também muitos outros lugares. And people come back from more than 106 nations. E as pessoas, eles voltaram de mais de 160 nações. Now, brothers, Então, irmãos, why they come back? por que eles voltaram? Because before the return of Messiah, Porque antes da volta do Messias, there will be literal house of God, temple being built. haverá uma casa literal de Deus que foi edificada, que será edificada. Bible students call it the third temple. É por isso que os eruditos da Bíblia chamam aquele de o terceiro templo. So, if you gather all these spiritual facts together, Se você então reúne todos esses fatos espirituais, do you see that? vocês percebem? Now, they come back Eles retornam for Messiah. para o Messias. But the days of Messiah is from the first coming all the way to second coming. Mas os dias do Messias são desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. And then you see, Então você vê, that's the purpose why they come back. este é o motivo pelo qual eles retornaram. If that's the way explain the first coming back, Dessa forma você consegue explicar a primeira vinda. that means it's about 536 before Christ. Isso aconteceu 536 antes de Cristo. That's their first coming back. Foi o primeiro retorno dos judeus. Their second coming back, O segundo retorno dos judeus, 1948. 1948. Do you see that? Vocês percebem isso? And because these two homecoming, Por causa dos dois retornos, you ao can país now you natal, understand why God did that. você pode então compreender porque o Senhor fez isso. Because I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. But remember, Mas lembre-se, those who come back to Jerusalem, aqueles que retornam para Jerusalém, are they ready? estão eles prontos? Are they waiting to receive Messiah to come Estão back? eles prontos a receber a chegada do Messias? So this is the scope of time. Então esse é o escopo no tempo. Exactly the scope of the time in this book of Zechariah. Exatamente o escopo de tempo deste livro de Zacarias. So with that understanding, Com essa compreensão, you have to remember, você tem que se lembrar, when Zechariah see the future of Jerusalem, quando Zacarias vê o futuro de Jerusalém, not in the time of Zerubbabel, não na época de Zorobabel, nor just time of Nehemiah, nem tampouco restrito ao tempo de Neemias, nor in the time of Jesus, tampouco restrito ao tempo de Jesus, nor in the time of great tribulation. tampouco restrito ao
ao tempo da grande tribulação, all the way mas vai até o fim, to the time when our Lord Jesus came back até o to Jerusalem, dia, to Mount of Olives. até o dia que os pés do Senhor pousarão sobre o monte das So oliveiras. that's why, É por isso, from chapter 1 do capítulo 1 all the way to chapter 14. até o capítulo 14. In chapter 14, No capítulo 14, finally our Lord come back. finalmente nosso Senhor volta. His feet will be upon the Mount of Os Olives. seus pés pousarão sobre o monte das oliveiras. Now, brothers, Agora, irmãos, surrounding the Mount Olive, circundando o monte das oliveiras, you have Jerusalem. você tem ali Jerusalém. And now you see the future of Jerusalem. E ali você consegue ver o futuro de Jerusalém. So, brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, that's the scope of revelation of Zechariah. esse é o escopo da revelação aqui do livro de So Zacarias. that's why É por isso this vision is very, very important. que essa visão é muito, muito importante. So now we come to the second vision, Então nós agora vamos até a segunda visão, called the vision of horns. que é chamada visão dos chifres. Not only horn, also of the smith. Não apenas dos chifres, mas também dos ferreiros. And here you find 4 horns and also 4 smiths. Você encontra aqui 4 chifres e 4 ferreiros. Now, brother, in order to explain this, Agora, para podermos explicar isso, you have to come back to verse 11 of Você- chapter 1. você tem que voltar ao capítulo 1, versículo 11. And the report of the angels. E aquilo que foi reportado pelo anjo. We have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly. Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. This is the quietness before the storm. Ou seja, essa é aquela calmaria antes da tempestade. But Haggai already predict the storm. Mas Ageu já havia predito aquela tempestade. God will shake heaven and earth. Deus abalaria os céus e a terra. God will shake all these nations. Deus abalaria todas as nações. Then the storm shall come. E aí então aquela tempestade Now, how viria. do you explain the storm? Como é que você explica essa Why God tempestade? had to shake the nation? Por que Deus teria de abalar as nações? Now, you got the interpretation from the first vision. Você obtém a interpretação da primeira visão. On the one hand, Por um lado, the Lord said, I'm zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. eu com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. At the same time, the Lord said, Mas ao mesmo tempo o Senhor diz, I am exceeding angry with the nation at east. eu estou... No, verse 15. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. For I was little angry, and they helped but with evil intent. Porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. On the one hand, Por um lado, our Lord was so zealous for Jerusalem. o Senhor estava com tamanho zelo por Jerusalém. On the other hand, Mas por outro the lado, Lord exceeding angry with the nations. o Senhor estava com grande indignação contra as The nações. Lord will shake the E o nations. Senhor vai abalar as nações. The storm shall come. A tempestade virá. And now, in order to explain the storm, Mas para poder explicar essa the Lord tempestade, has to explain the 4 horns o Senhor tem que explicar os 4 and chifres 4 smiths. e os 4 ferreiros. Why 4 horns? Por que 4 chifres? Because these represent the nations. Porque esses chifres representam as nações. When the Lord said, I shake the nations, Quando o Senhor diz, vou abalar as nações, it means he shake the 4 horns. significa que ele abalará os 4 chifres. Because the horn in the Bible always speaks of power. Porque o chifre na Bíblia sempre se refere a poder. Now you remember 10 horns in the prophecy of Daniel. Você se lembra daqueles 10 chifres na profecia de Daniel? It represents the 10 power, 10 nations. Representava aquelas 10 nações. So in the Bible, now horns always stands for the powers. Então na Bíblia os chifres sempre correspondem a poder. Now this not only represent the nations, Isso não apenas representa as nações, and also represent nation with power. mas também representa as nações com poder, So powerful. tão poderosas. That's why people of Israel was under the oppression. Foi por isso que o povo de Israel estava sob opressão. People of Israel, O povo de Israel, just like the lamb, exatamente como um cordeirinho, in the mouth of a lion, na boca de um leão, which is Babylonian power. que era o império, o poder babilônico. In the mouth of bear, Também na boca do urso, Persian power. que era o império persa. Then in the mouth of lepers, Também na boca do leopardo, Greek empire. que era o império grego. And then in the mouth of unknown beast, E também na boca de uma besta não definida, Roman que empire. era o império romano. If you try to summarize all the nations who caused a problem to the people of Israel, Se você tentar resumir
todas as nações que causaram problema para o povo de Israel. How to define the nations? Como é que você define essas nações? Now, especially God was angry with these 4 powerful nations. Especialmente Deus estava irado, indignado contra essas 4 nações One poderosas. by one, Uma a uma. God will shake them. Deus vai abalar. Yes, they exist in history. Sim, elas existiram na história. Yes, they went into history. Sim, elas passaram para a história. They have been risen from the great sea, Elas emergiram do grande mar, but they disappeared from this world. mas elas desapareceram deste mundo. The Lord said, O Senhor diz, I was little angry. e ele diz, estou irado, porque I está um was pouco little indignado, angry pouco with indignado my people. com o meu povo. That's why 70 years they were captured. Foi por isso que por 70 anos eles ficaram cativos. So of course I used nation as instrument of discipline. É por isso que eu utilizei as nações como instrumento de disciplina. I only was little angry with my people. Eu só estava um pouco indignado com o meu povo. But I used Babylonian Empire to discipline them. Aí então utilizei o Império Babilônio para discipliná-los, To capture them to Babylon. para levá-los cativos à Babilônia. But Mas they help with evil intent. They help with evil intent. But for I was little angry and they helped but with evil intent. porque eu estava um pouco indignada e elas agravaram o mal. So in other words, Em outras I palavras, only have a little angry. eu estava apenas um pouquinho irado. But now he helped but with evil. Ou seja, elas pioraram a situação, agravaram o mal. They did much. All what God wants is just discipline. Tudo que Deus desejava era apenas a disciplina. Let the boy learn the lesson. Que aquele menino aprenda a lição. He never meant to hurt him. Ele nunca queria machucar aquele That menino. angry is little angry. Essa é uma pequena ira. But then if you read the history, Mas se você ler a história, how the people of Israel suffer under these beasts. como o povo de Israel sofreu They na will boca suffer dessas bestas. under these nations. Elas foram sujeitas a essas nações. So, in the time of the speaking of the prophet, Então, no momento em que o profeta pronunciava essa profecia, only Babylonian Empire and also Persian Empire. havia apenas o Império Babilônio e o Império Persa. But remember, Mas lembre-se, Zechariah always used a telescope of time. Zacarias utilizava sempre o telescópio do tempo. When he talked about nations, Quando ele falava das nações, immediately he see 4 powers. imediatamente ele via as 4 nações, And as 4 that 4 potências. beasts prophesied in book of Daniel E aquelas 4 bestas profetizadas no livro de Daniel is exactly the 4 horns here. são exatamente os 4 chifres aqui. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e irmãs? But now remember, Mas agora se lembrem, I was a little angry eu estava um pouco indignado with the people of Israel. com o povo de Israel. But the Lord said, Mas o Senhor diz, I'm exceedingly angry with the nations. mas com grande indignação estou irado contra as nações. If the judgment starting from his own house, Se o julgamento inicia com a sua própria casa, that explains 70 years of captivity. isso explica os 70 anos de cativeiro. But now, if God's exceedingly angry with the nations, Mas se Deus agora está com grande indignação contra as you can nações, imagine what kind of horrible judgment upon the nations. você pode até mesmo imaginar que julgamento terrível cairá sobre as nações. So, brothers, Então, irmãos, only this vision is able to explain 4 horns. apenas essa visão consegue explicar os 4 God chifres. was exceedingly angry with these 4 horns. Deus estava com grande indignação contra esses 4 chifres. Babylonian Empire, O Império Babilônico, Persian o Empire, Império Persa, Greek o Empire, Império Grego and Roman e o Empire. Império Romano. So, in this vision, Nesta visão, and we see the detail here, nós vemos os detalhes aqui. then I raised my eyes and looked, and there were 4 horns. Então, levantei os olhos e eis 4 chifres. And I said to the angel who talked with me, what are these? Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? Don't forget, in Hebrew means who talk in me. Não se esqueçam que esse anjo que falava comigo é o anjo que falava em mim. So he answered me, E ele me respondeu, these are the horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. são chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. 3 things here, brothers. 3 coisas aqui, irmãos. Jerusalem, Jerusalém,
Israel Israel and Judah. e Judá. And now, if you go back to the book of Daniel, E agora, se você retornar ao livro de Daniel, it's so clear é tão claro how that four horns being spelled out. como esses chifres estão cuidadosamente detalhados. Then how God is going to shake. E como Deus irá These abalar nations. essas nações. Thank God. Graças ao Senhor. Four craftsmen or four smith try to deal with the four horns. Então, aqueles 4 ferreiros vão cuidar daqueles 4 chifres. And I said, what are these coming to do? Então eu perguntei, que vem fazer And he estes? said, E ele respondeu, these are the horns that scattered Judah so that no one could lift his head but the craftsmen. aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. But the craftsmen are coming to terrify them, Esses ferreiros, pois, vieram para os to amedrontar, cast out the horns of nations para derribar os chifres das nações, that lift up their horn against the land of Judah to scatter it. que levantaram seu poder contra a terra de Judá para o espalhar. So now in this vision, you not only see the nations, Então, nesta visão, você não apenas vê as nações, you also see how the Lord shake the nations. mas você também vê como o Senhor abala as nações. So where you are able to get these four smiths. Onde você obtém esses 4 ferreiros? I think the best solution is go back to, because the four horns was represented by four beasts in chapter 7 of book of Daniel. Porque esses 4 chifres, eles correspondem àquelas 4 bestas do capítulo 7 de Daniel. Of course, that four beasts represent four empires. É claro que aquelas 4 bestas representam os 4 But very impérios. interesting. Mas é muito interessante. In that chapter, Naquele capítulo, now Holy Spirit especially tells us o Espírito Santo nos fala de maneira muito especial four beasts also represent four kings. que aquelas 4 bestas também representam 4 reis. Now that's very important. É muito importante isso. Because that's something to do with the craftsman here. Porque isso tem a ver com esses ferreiros daqui. Do you see that? So Percebe? that's why it is true, according to chapter 7 of book of Daniel. É verdade que segundo o capítulo 7 de Daniel, Now, four beasts represent four empires. as 4 bestas representam os 4 impérios. Now, within the context of the whole chapter, it's very easy to come to that conclusion. No contexto daquele capítulo é muito fácil chegar a essa conclusão. But then, only thing you get is four horns. Mas aí a única coisa que você obtém são 4 But chifres. how about the four smiths? E os 4 ferreiros? For that reason, Por essa razão, the Bible said four beasts also represent the four kings. a Bíblia nos diz que as 4 bestas representam 4 reis. And these four kings are named in the Bible. E esses 4 reis, os nomes deles são mencionados So na we should Bíblia. be able to know the four smiths. Então nós devemos conhecer quem são os 4 ferreiros. So the first one O primeiro is Nebuchadnezzar, é Nabucodonosor, who represents Babylonian que Empire. representa o Império Babilônico. Then Cyrus, Então Ciro also in the Bible, também está na Bíblia. even God called him even before he was born. E Deus até mesmo nomeou antes dele nascer. So Cyrus is that beast, Então Ciro é aquela besta represent Persian que Empire. representa o Império Persa. Then again, E de novo, Alexander the Great, Alexandre o Grande, that horn of the goat, the great horn of the goat. que é aquele grande chifre do bode. You see his name in the Bible. Então você vê seu nome na Bíblia. So that's Alexander the Great. Esse é Alexandre o Grande. Then the fourth one, Então o 4, Augustus, Augusto, who represent the Roman Empire. que representa o Império Romano. Do you see that? Vocês veem isso. And now when you study that book, Quando você estuda aquele livro, very interesting. é muito Why interessante. God raised Cyrus? Por que o Senhor levantou a Why Ciro? God called Cyrus Por que o Senhor chamou Ciro? even before he was born? Mesmo antes dele nascer. If you study book of Isaiah, Se você estudar o livro de Isaías, that's the call. ali está o chamamento. That's why many liberal people, they do not believe that Isaiah is just one book. They think it's two books. É por isso que muitos daqueles liberais, eles não acreditam que Isaías é apenas um livro. Eles acham They que são just 2. couldn't believe that before Cyrus was born, God was calling him. Eles não podiam acreditar que antes do nascimento de Ciro, Deus iria nominá-lo. Why? Por quê? God will use him as an instrument of judgment Deus o utilizaria como instrumento de julgamento to deal with Babylon. para poder lidar com a So it Babilônia. is very clear, brothers. Está muito claro, irmãos. Definitely, Cyrus is the first smith. Então você sabe que Ciro, então, é o primeiro ferreiro. And then you find the Alexander the Great. Então você vê que Alexandre o Grande
God used him as an instrument of judgment Deus o utilizou como instrumento de julgamento to shake Persian Empire. para poder abalar o Império Persa. And then we were told that Augusto, E aí nos é dito que Augusto, Roman Empire. do Império Romano, It is the Roman Empire who finally make Greek Empire into history. foi o Império Romano quem de fato conduziu o Império Grego para a história. Now that's what happened. É isso que aconteceu. So here you have the third Smith. Então aqui você tem os 3 ferreiros. But interesting thing is this. Mas uma coisa interessante é When o you seguinte, study book of Daniel, chapter 7, quando você estuda o livro de Daniel, no capítulo 7, yes, you have 4 kingdoms, sim, você tem 4 reinos, 4 empires. 4 impérios. But don't forget, Mas não se esqueça, there's another kingdom, há um outro reino, the 5th kingdom. o 5º reino. That rock will be upon the feet of that giant. Aquela rocha, ela rola e bate nos pés daquela estátua. And we know that rock reference to Messiah, to our Lord. E aquela rocha, nós sabemos, representa o Messias, o nosso Senhor. So, in another word, Em outras palavras, there will be 5th kingdom haverá um 5º reino to smash all the kingdom into pieces. que vai esmagar todo aquele reino em pedaços. So the last Smith ought to be Jesus Christ. Então, o último ferreiro tem que ser o Senhor Jesus And Cristo. something very E interesting. algo muito interessante. Now, when Jesus should be born, Quando o Senhor Jesus nasceria, now if you read the Gospel of Luke, se você ler o Evangelho de Lucas, let's turn to Gospel of Luke vamos abrir em Lucas, no Evangelho de Lucas, and chapter 2, capítulo 2, verse 1. versículo 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Then Joseph and Mary went back to city of David. Então foi por isso que José e Maria foram para a cidade de Davi. They went back to Bethlehem. Eles voltaram para Belém. Then Jesus was born. E aí Jesus nasceu. Jesus Christ is the 5th king. O Senhor Jesus é o 5º rei. Why? Por quê? Because the angel spoke to the shepherds. Porque os anjos falaram com os pastores. Now, when they going to visit baby Jesus, Quando eles foram visitar o bebê Jesus. how do you know that he is the one who was born as a savior? Como eles poderiam saber que aquele ali era o Salvador? And then the angel gave them the signal. Aí o anjo dá o sinal. If you look for an angel, Se você buscar um anjo, a baby in that angel, manger. 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 Yeah. Se você encontrar um neném na manjedoura, And then that's it. então esse é ele. That's the signal. Esse é o sinal. The one who lie in manger, Aquele que estiver na manjedoura, he is a Lord Christ. ele é o Senhor e Cristo. At that time, Naquele momento, all the people under Roman Empire, todas as pessoas estavam sob o Império Romano. they undress their king, emperor. Undressed. Address. Eles se dirigiam ao seu imperador. They always say the Lord Caesar. Eles diziam o Senhor César. Remember, Lembre-se. now someone who was born in manger, Então agora alguém nasceu e está numa manjedoura. the Lord Christ. O Senhor Cristo. So this simply tells us E simplesmente nos diz: he is the 5th king, the king of 5th kingdom, ele é o rei do 5º recorded reino in the Bible. que está registrado na Bíblia. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, who smashed all this kingdom into pieces? quem foi que despedaçou todos aqueles demais reinos? And you remember one day our Lord spoke to the Pharisees, to the Jews. Você lembra que um dia o Senhor Jesus falou com os fariseus, com os judeus? He talked about the stone they have rejected. Ele falava daquela pedra que havia sido rejeitada. Because they reject the stone, become the cornerstone. Então aquela pedra que eles haviam rejeitado se tornou a pedra And angular. the Lord referred that stone to himself. E ele disse que aquela pedra se referia a si mesmo. He said, E ele disse: when this stone fall upon somebody, quando aquela pedra cair sobre alguém, it will smash it into pieces. vai despedaçá-la. Very clear. É muito claro. The Lord referred himself. O Senhor falava de si mesmo. He is the one who fulfill the 2nd chapter of book of Daniel.
Ele seria aquele que cumpriria a profecia no 2º capítulo de Daniel. He is that rock. Ele é aquela rocha Will smash this whole kingdom into que pieces. despedaçaria aquele reino em pedacinhos. Thank God. Graças ao Senhor. Jesus Christ is the fourth smith. O Senhor Jesus é o 4º ferreiro. And that's the story. That's the story. That's the story of how all nations will be shaken. E essa é a história de como todas aquelas nações serão Finally. abaladas. Finalmente, All nations will come to the desire of desire of nations. então todas as nações chegarão ao desejo das nações. Then the latter glory of this house Então a última glória dessa casa will be greater than the former. será maior do que a primeira. So that's the end Glória. of a second vision. Esse então é o fim da 2ª visão. That's all for this morning. É tudo que compartilharemos nessa Let's manhã. pray. Vamos orar. Senhor, como nós damos graças e louvamos o Teu nome, Senhor. Amen. O Senhor é o grande vencedor. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amen. Senhor, como nós te damos graças pela maravilha da Tua palavra, Senhor. Amen. Como nós damos graças e louvamos o Teu nome, porque os Teus planos nunca serão frustrados. Amen. Senhor, te damos graças nessa manhã por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amen. Senhor, nos encomendamos a Ti no restante desse dia. Senhor, que realmente o Senhor continue a nos falar. Que o Senhor realmente possa nos dar um dia, Senhor, em que nós sejamos agradáveis ao Teu coração. Amen. Te agradecemos mais uma vez, no nome precioso do Senhor Jesus. Amen.